reaberta. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta. Projeto de lei 276/18, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, Zé da Mix, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes sobre o método hospitalar denominado manobra de Heinrich. E da outras providências. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 46, protocolada sobre o número 3.447/19, de interesse do vereador José Roberto Bernardo. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Para discutir o substitutivo, vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, por presente os meios de comunicação. Senhor presidente, eu fiquei ouvindo uma entrevista na televisão para falar que a manobra de Heimlich. Isto. Então eu fiquei lá assistindo televisão, um programa lá, um médico, e ele falava toda hora, Heimlich. Então foi essa. Mas o porquê disso aí? Algum tempo atrás, a vereadora Lubogo, ela apresentou um projeto, a lei que se transformou lei 6.256/2019, que ela estabelecia que hospitais e maternidades do município de Limeira oferecessem aos pais e aos responsáveis de recém-nascidos as orientações e treinamento para os primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Esta foi o projeto apresentado pela vereadora Lubogo há algum tempo atrás, que foi aprovado aqui na Câmara Municipal de Limeira. E a gente conversando com várias pessoas, e inclusive uma das pessoas que deu a ideia foi o guarda civil municipal, o João. Ele disse que precisava colocar em locais, principalmente em estabelecimentos comerciais que hajam consumo de alimentos, ter um cartaz obrigando a fixação desse cartaz sobre o método hospitalar denominado manobra de Heimlich em todos os estabelecimentos. A manobra de Heimlich, ela consiste no quê? Que a pessoa, ela deve, quando uma pessoa está engasgada, ela deve arcar um pouquinho a pessoa, colocar o braço e apertar ela, fazer que esta parte aqui, um pouquinho acima da barriga, ela seja forçada, e este movimento, esta manobra de Heimlich, faz que a pessoa possa expelir o que ela tenha engasgado. E a gente ouve muito falar que pessoas acabam se engasgando, afogando com um pedaço de carne. Inclusive teve um amigo de toda a cidade, né, que acabou falecendo. Ele estava num bar, comendo, tomando uma cervejinha, e acabou falecendo. Quer dizer, como que pode uma pessoa que vai comer um pedaço de carne, qualquer coisa, um churrasco, e se engasgar disso aí? Então, a intenção da gente é que cada estabelecimento, uma lanchonete que tenha alimentos, tenha esse cartaz. Seja obrigado esse estabelecimento ter esse cartaz explicando como que funciona essa manobra de Heimlich. Então, para os efeitos dessa lei, o cartaz deverá conter ilustração passo a passo sobre o método hospitalar denominado
manobra de Heimlich, tanto em adultos como em bebês. O número do telefone do Serviço de Móvel de Socorro, que é o SAMU, 192, e os cartazes que se tratam esse artigo deverão conter no mínimo as medidas de 29,7 por 21 centímetros. Então, é mais uma prevenção. Quer dizer, lembrando que muitas vezes o jeito de você pode ser que o nenê soubesse como que era, uma pessoa que estava lá, tivesse feito essa manobra. Não estou dizendo que isso, mas poderia ajudar a salvá-lo. Então, esse simplesmente é um projeto bem simples, mas eu acho que de valia, dentro daquela, que nem eu disse, da Lubogo, que fala os hospitais e maternidades ofereçam paz aos responsáveis, orientação e treinamento para os primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração do corpo estranho e prevenção de morte súbita. A gente vem com esse projeto, a fixação do cartaz. O método foi adotado e difundido mundialmente como uma manobra salvadora de vidas e já é de domínio público em vários países, onde é comum encontrarmos cartazes com estas instruções, principalmente em restaurantes. Por isso, eu peço aos senhores vereadores, nobres colegas, que votem favorável, para que a gente possa, vamos dizer, ajudar. Se tiver uma pessoa engasgada, que ela leia, veja como que é o passo a passo e salve uma vida. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador existe? Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, é extremamente importante mais um trabalho dessa casa ao aprovarmos esse projeto, dentre outros que também julgo de extrema importância, como o da vereadora Lubogo, que fez com que os hospitais passassem a ter essa conscientização junto aos pais, do vereador Rafael, que fez uma semana de primeiros socorros nessa casa. Também aqui tenho que dizer da Lei Lucas, que hoje já beira mais de 2 mil funcionários treinados na Secretaria de Educação para salvamento de primeiros socorros. Lei Lucas essa que apresentei e que depois levou esse nome, exatamente por um caso, como diz o vereador José da Mix, de comer um lanche, comer um cachorro quente, uma coisa que acaba sendo, principalmente em festas juninas, né, a criança, e que pode acontecer com qualquer alimento. Fazer a diferença nesses primeiros instantes que ocorrem, fazer uma manobra, ter o conhecimento, é de suma importância para a manutenção da vida de uma pessoa. Seja em casa, seja num local público de diversão, seja nas escolas, nas creches. E o que mais temos que fazer é realmente divulgar. Então, aqui, dou parabéns ao vereador Zé da Mix, que faz essa propositura, e tenho certeza que todos os vereadores vão aprovar, que vem somar a um trabalho realizado por esta casa, por aprovação de todos, e que já é uma realidade. Gostaria aqui de... Tem uma moção até para ser aprovada nessa casa, e vou dizer aqui do imenso orgulho que tenho do trabalho que a SAMU faz na Lei Lucas, inclusive sendo chamada para treinar a Polícia Militar. Fico imensamente feliz, vereador Zé da Mix, que
mais um trabalho venha se somar a este, fazendo a diferença na vida de tantos. Quando fazíamos a entrega dos certificados da Lei Lucas aos participantes, foi uma entrega simbólica, porque o número não cabia dentro do teatro. Uma vice-diretora deu um testemunho no meu ouvido, e eu acabei falando para o Sérgio, que estava fazendo a apresentação, e depois ele a chamou, de que uma semana, mais ou menos, depois de ter passado pelo curso, fez uso dele na porta da escola, quando uma criança se engasgou com uma bala. Então, é a importância, nem todos, é verdade, têm, naquela hora, o espírito de colocar em prática o aprendizado. Mas, com certeza, é extremamente importante que façamos chegar à população, e de modo indistinto, o que deve ser feito numa hora dessa. Então, parabéns ao vereador Zé D'Amix, parabéns à vereadora Lu, parabéns ao vereador Rafael. Acho que juntos somos mais fortes nessa busca por uma conscientização maior de como agir no horário dessa, numa hora dessa. Como diz o vereador, amigos nossos poderiam estar aqui entre nós, filhos nos braços de suas mães, nos braços de seus pais, se soubéssemos, por exemplo, fazer como sabe a doutora Mayra, como sabe o doutor Rafael, como sabe o doutor Marcelo. Então, parabéns, vamos somando forças em prol da população de Limeira. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quando se fala em engasgamento, em engasgo, eu não tenho como deixar de falar. Já quando na ocasião da aprovação do projeto da Lubogo, sobre a orientação dos pais, quando o bebê recebe a alta para sair do hospital, é muito importante o seu projeto, Lu. Assim, também não menos importante, que o vereador fala que é um projeto simples, o vereador Zé D'Amix, autor desse projeto, de se colocar nos locais públicos onde se serve a alimentação, para poder a pessoa ter o conhecimento de como desengasgar uma pessoa que se encontra no sufoco. Eu me levanto para falar sobre o projeto, porque passei por situações de engasgamento algumas vezes. Então, eu sei falar o que sente a pessoa a hora que está engasgado. Eu sei falar. A gente vê a morte na frente. A gente pensa que vai morrer. Porque para na garganta, ele não entra e ele não sai. E você não consegue respirar pela narina, porque imediatamente a narina fecha. Ela congestiona, ela fecha. Você não respira, Para a respiração, você não tem mais mesmo a forma de conseguir respirar. Graças a Deus, meu filho tem um pouco de conhecimento, e na época ele pegou tal e acabou salvando a minha vida. Então eu já fui salvo por esses métodos de salvamento. Eu tenho esse problema de engasgamento, é uma coisa que não engolir a trava, para e acabou. Então, parabéns, vereador Zé D'Amix. Seu projeto é muito importante, sim. Assim que regulamentado, colocar e ver a colocação em todos os lugares públicos. Porque você vai salvar vidas através do seu projeto. Assim como a Lubogo, salvar vidas através do projeto dela. Então, não posso deixar de falar quando tem projetos importantes, sim, como esse, que vai salvar vidas. Tenho certeza que seu projeto, dias mais, dias menos, estará salvando vidas. O da Lubogo também. Então, quero parabenizar Lubogo, Zé D'Amix, que esses projetos são de extrema importância para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Quero discutir. Vereadora Lubogo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes.
Eu que passei por 2 apuros com relação a engasgo, sempre tive essa preocupação quanto a fazer projetos nessa casa sobre isso. Eu acho que eu já disse nessa casa que uma vez eu vi um irmãozinho meu de 4 anos quase morrendo, engasgado, com uma bala TOF na boca. E depois eu tive outra situação com a minha filha, com gelo na boca também, que ela ficou desfalecida, e eu, no desespero, dei um tapa muito forte nas costas dela, ela conseguiu engolir o gelo. Outra ocasião, e o meu filho, a comida é muito boa, mas o meu filho não gosta nem de passar na frente do restaurante até hoje, foi por conta do meu filho também passar por uma situação de engasgo. E, na época, eu falo que a minha filha foi usada por um Espírito Santo, que nós estávamos todos no restaurante, a família, em comemoração de um aniversário, e o meu filho engasgou com um pedaço de carne, meu irmão estava do lado dele, começou a bater nas costas, não conseguiu o resultado. Eu saí, fui ao lado dele, eu e meu marido, a gente não conseguiu. E a minha filha, que estava sentada do outro lado, ela, desculpa, mas foi o salvamento do meu filho, então me emociono. A minha filha, que estava sentada do outro lado, Zé, ela pulou em cima da mesa, abriu a boca do meu filho, enfiou a mão e tirou a carne da garganta dele. Então, me arrepio em falar, eu me emociono demais, porque eu falo que a minha filha, meu filho tinha uns 8 anos e ela devia ter uns 13, 14 anos, ela foi usada pelo Espírito Santo e salvou a vida do meu filho. Então, desde que aconteceu isso e eu cheguei nesta casa, eu fiquei pensando nas crianças que entram nas vans escolares, as crianças pequenas. E quando eu cheguei aqui, acho que os vereadores, né, da outra gestão se lembram do meu projeto das vans escolares, que as vans escolares, que transportam crianças até 10 anos, tem que ter monitor escolar. Até então não era uma lei, é uma lei de minha autoria também. E a minha preocupação era porque, às vezes, a criança sai da casa com uma bala na boca ou começa a comer uma pipoca, qualquer coisa dentro da van, e ela se engasga e não tem ninguém atrás da van, a criança, até o motorista perceber tudo, a criança pode morrer engasgada. Só que, na época, né, Zé, foi bem discutido esse projeto, como os motoristas também, através desse projeto, já tinha esse curso, então ficou só com os monitores. Mas essa foi uma das minhas primeiras preocupações quando eu cheguei aqui. E depois, quantas crianças pequenas, que veio esse projeto mais recente, onde os pais tem que sair com as orientações e os treinamentos a partir da alta médica da criança. Aí eu falei, mas nós precisamos fazer alguma coisa com relação às crianças nas escolas, porque elas se alimentam nas escolas. Aí nós tivemos o episódio do menino Lucas, que veio para Limeira e acabou falecendo engasgado quando comia um cachorro-quente. Aí a vereadora Érica teve muita luz, viu, vereadora, que quando aconteceu isso, eu também fiquei pensando, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Mas a senhora fez o projeto, meus parabéns por ele. Nós sabemos quantas crianças já salvou por conta desse treinamento. Então, Zé, o seu projeto nessa noite, ele não é um projeto simples. Ele é um projeto importantíssimo. Eu vou voltar com louvor. E era também uma coisa que eu estava pensando. Como meu filho tinha engasgado no restaurante, eu já estava pensando, eu preciso fazer alguma coisa
para os restaurantes, onde as pessoas se alimentam e corre todo o risco de ter um engasgamento. Então, você teve a ideia do projeto e eu vou votar com louvor nesta noite, porque é um projeto que salva vidas. Parabéns, vereador Zé da Mix. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Rapidamente. Vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, parabenizar o vereador José da Mix, quando ele falou um projeto aparentemente simples, mas a gente sabe a dimensão aonde esse pode, essa atitude pode ter. Pode nunca acontecer nada, mas no dia que acontece é que todos ficam sabendo. Nada mais como a prevenção, o alerta, as pessoas estarem vendo, sabendo, aprenderem, e aí cabe aqui todas as outras leis que justamente foram baseados em casos, e assim, um caso atrás do outro, que a gente, como a vereadora Lubogo, além da questão particular dela, nas escolas, como a vereadora Érica, no caso do menino, e naquela semana, naquele mês, que aconteceu com o menino Lucas, foram 3 ou 4 aqui na nossa cidade, com comprimido, linguiça, uma série de coisas, e aí a gente vê a importância, quando a gente acha que tecnicamente o projeto é simples, mas a gente sabe a dimensão aonde o mesmo pode chegar, atingir, que é a nossa prerrogativa de estar trazendo a informação, e felizmente ou infelizmente, muitas vezes na forma de lei, sim, para ser cumprida, para as pessoas terem atenção, para as pessoas poderem aprender e levar a sério determinadas atitudes que sabe, como a vereadora Lu falou, na questão de salvar vidas mesmo. Quem já passou por isso, em relação a restaurantes, churrascos, isso é muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes é uma manobra teoricamente simples, mas quando a gente desperta que tem a lei, que ouve falar, a curiosidade só de ver, você pode ter certeza que se um dia você precisar usar, você é aquela história, nossa, eu ouvi falar, como a sua filha teve aquela atitude tão prontamente, qualquer pessoa, e sabendo, tendo ouvido falar, e vendo pelo menos a imagem, a manobra, com certeza ela faz, e com certeza salva uma vida. Parabéns, José Bernardo. Vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, em nome dos pares, o presente, parabéns, vereador José da Mix, pelo projeto, e ouvindo o testemunho do Toninho e da vereadora Lu, eu me lembrei de uma pessoa que também, felizmente, faleceu nenelense. Uma pessoa, um empresário, que ajudava muitas pessoas. E eu me lembro que ele, nos dias, ele queria fazer um churrasco no local e fez o churrasco e, numa alegria, fazendo um churrasco, ele acabou comendo um pedaço de carne e acabou engasgando, e as pessoas que estavam junto com ele nesse churrasco não conseguiram resolver, não conseguiram ajudar para que ele pudesse tirar esse pedaço de carne. E, infelizmente, uma pessoa que Limeira perdeu, empresário, amigo, que faz muita falta, e exemplo dele, quantos tiveram, através do testemunho da Lu, do filho, do próprio Toninho, e quantos mais passaram e vão passar. E o projeto de lei vai ajudar, vai vir complementar para que as pessoas possam se conscientizar ainda mais. Porque nós nunca imaginamos que isso vai acontecer conosco, nem com a nossa família. A gente sempre acha que vai acontecer com a família dos outros. E nós nunca estamos preparados para poder reagir e tomar uma decisão. E nós temos que estar atentos e aprender. E isso vai fortalecer, vai orientar, vai divulgar ainda mais um projeto importante para a população de Limeira, para que isso não possa, ou pelo menos evitar ao máximo que ocorra essas situações em determinados lugares e principalmente na cidade de Limeira. Por isso, quero
Parabenizar pelo teu projeto e que será, tenho certeza, de grande valia para toda a comunidade da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu gostaria, então, de parabenizar Heimlich. A manobra aqui, já agora marquei, escrevi como se fala, vereador, assim, não tem jeito, a gente é Heimlich. Vê toda a importância, vereador, às vezes, né, um papel, deve ser mais ou menos desse tamanho, né, 29 por 21, 29,5 por 21,5, e eu que gosto de ficar bem atento, quando vou em qualquer lugar, gosto de contar quantas mesas tem, quantos garçons tem, quantas cadeiras, quanto cabe, e quando tem papel também gosto de ler, que tá, enquanto estou esperando às vezes alguma coisa, ou até comendo, eu sou meio, por formação de contador, viu, vereador Érico? E vejo a importância, vejo a emoção da vereadora Lu, porque isso acontece com as crianças muito, né? A gente, quando tem criança pequena, vai dormir, mas não dorme, né? Fica toda hora indo olhar lá para ver se não aconteceu nada, ainda mais que esse refluxo que chama. Não? Então, quero parabenizar que, às vezes, as pessoas podem pensar ou falar, ou até de um projeto tão simples, ou até, para que um papel? Mas como é importante ensinar nas escolas, nos hospitais, o que o Dr. Rafael fez aí, um curso. Eu acho que todos nós deveríamos... Eu fiz curso de supervisor de segurança, também aprendi. A gente ainda, quando engasga, alguém te bate nas costas, né? A gente ainda é o nosso modelo antigo. Né? Pode ter hoje outros modelos hoje, outro jeito hoje, mas era um jeito. E às vezes, né, enfiar o dedo mesmo, às vezes você mais soca o negócio dentro da pessoa, da boca ainda, né? Mas é o que a gente sabia. Mas que bom, que bom. Projetos parece simples, vereadores, mas importância, porque é vida, salva a vida. Parabéns, viu, vereador? Não havendo mais nenhum vereador queira discutir, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo 46, protocolado sobre o número 3.447/19, por todos os vereadores presentes no plenário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 2 da pauta. Projeto de lei número 39/19, de autoria do nobre vereador Wagner Barbosa, que dispõe sobre o horário de funcionamento da indústria e dos prestadores de serviços situados no município de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 39/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Para discutir o projeto, o vereador proponente, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, presente, faço esse projeto de lei número 39 de 2019 para que nós possamos regularizar uma lei para a indústria, porque naquele momento que nós fizemos a lei do comércio, como a lei era de 40 anos atrás, antiga, e o horário era até das 8 às 18 e até meio-dia às 12 horas, e muito antiga, muito atrasada para a cidade de Limeira, nós fizemos a lei do comércio, e no momento que nós fizemos aquela lei do comércio, nós mudamos o horário até para 22 horas, opcional para o comércio. Com isso, quando foi aprovado, como era um projeto único em comércio e indústria, muito antigo, nós aprovamos o comércio e, na oportunidade,
foi revogado a lei que falava da indústria. Então, nós temos que corrigir, porque a prefeitura ficou sem a lei que possa regulamentar para atender as indústrias dentro dos parâmetros dos seus horários, que também vão seguir até as 22 horas da indústria, dentro do horário empresarial e prestação de serviço. Eu conversei com o secretário Vidotti, prefeitura, e ele me disse que no momento que teve essa revogação da lei, isso dificultou agora o trabalho da indústria de Limeira, quando as indústrias vão abrir, solicitar junto ao município o alvará de funcionamento, a prefeitura fica sem a lei e precisa ter a lei da indústria. Com isso, nós estamos fazendo a lei para poder regularizar o pedido para a indústria. E com isso, a partir da votação, a prefeitura vai ter condição de atender as pessoas da indústria dentro do processo burocrático dentro da prefeitura. E o que acontece? Se não tiver lei, vai dificultando o trabalho simplesmente das indústrias. E a pedido do próprio secretário da Fazenda, Vidotti, nós elaboramos a lei para que possamos corrigir e aprovar essa lei para regularizar e regulamentar a lei para as indústrias. Por isso, peço o voto dos nobres vereadores para que possamos acertar esta questão. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei 39/19 por 18 votos favoráveis, 1 voto contrário. Algum vereador deseja justificar o voto? Vereador Wagner Barbosa. Somente, presidente, para agradecer os votos dos vereadores e que esse projeto vai realmente regulamentar e acertar para que as empresas possam caminhar e que possamos gerar novos empregos e muita renda para o município. Obrigado. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Eu gostaria só de complementar, vereador Wagner, que todas essas leis que nós temos aprovados em favor do comércio, da indústria, dos prestadores de serviço, elas também são regulamentadas pelos representantes legítimos dos trabalhadores, que são os sindicatos, e com certeza nenhum trabalhador vai trabalhar, porque hoje um trabalhador ele tem que fazer no máximo 2 horas extras diárias. Fora isso, não é aprovado pelo sindicato. Então, qualquer horário a mais que houver, vai se entrar um pouco mais tarde ou ter que ser contratado novos funcionários. Então, com certeza, os sindicatos também estão atentos a essas leis que nós temos aprovadas aqui, para que não faça com que nenhum trabalhador trabalhe mais ou se torne só o trabalho, né? Quanto aos domingos, nós sabemos que cada 3 domingos trabalhado é de lei, um domingo o trabalhador ficar em casa com sua família. Então, eu tenho certeza que todos os sindicatos estão atentos a isso
e quero parabenizar o olhar para o comércio, para a indústria, e dizer que eu vi da sua conversa com os sindicatos antes das outras leis, para que se houvesse um acordo, para que ninguém achasse que alguém ia ser escravo do trabalho, né? O comércio está lá, pode abrir quanto quiser, desde que o funcionário preste aquela quantidade de horas, 40 horas semanais de trabalho na cidade. Na indústria, no comércio, é igual para todos. O que passar disso, 2 horas a mais extra, e se tiver leis trabalhistas, e o que tiver mais que isso, um novo funcionário. Mas parabéns, vereador. Partiremos agora para o item 3º da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé D'Amix. Senhor presidente, eu preciso só dar um recado aos vereadores, que amanhã estaremos enviando um e-mail aos vereadores com as emendas para serem protocoladas até o dia 24 de outubro ao projeto de lei 183/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município. As emendas confeccionadas foram baseadas nas emendas realizadas pelos vereadores na LDO em maio, e reforço a data limite de 24 de outubro. Então, amanhã, os senhores vereadores estão recebendo um e-mail com as emendas, tá certo? Esse é o recado. O André Basso esteve semana passada aqui. No próximo dia 23, vai ter uma audiência pública, várias secretarias estarão explicando o orçamento para 2020. Senhor presidente, muito obrigado. Muito bem. Item 3º da pauta. Projeto de decreto legislativo número 16/19, de autoria do nobre vereador Cleiton Aparecido da Silva, que concede o título de cidadão limeirense ao senhor João Carlos Alves Valim. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo 22, protocolado sobre o número 2324/19, de interesse do vereador Cleiton Aparecido da Silva. Algum vereador deseja discutir o projeto? Eu desejo, senhor decreto presidente. Para discutir o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha. Senhor presidente, é um projeto simples, é um título de cidadão ao técnico de futebol João Valim, que, graças a ele, a equipe, a diretoria da Inter de Limeira, ano que vem, nós vamos estar disputando a elite do Campeonato Paulista. E a trajetória do professor João Valim foi muito importante para a equipe limeirense, importante também para a Limeira. Ele chegou em 2016, no final do campeonato da A3, onde a Inter correu o risco de cair para a Série B. Ele foi lá e conseguiu manter a equipe na A3. Em 2017, conquistou o vice-campeonato do Campeonato Paulista e o acesso para a A2. Conquistou o vice-campeonato da Copa Paulista e a inédita classificação para a Copa do Brasil. E nós disputamos em 2018. E nesse ano de 2019, ele conseguiu o feito de, após 14 anos, fazer com que a Inter de Limeira voltasse à elite do futebol. Então, nada mais justo do que a gente dar para um profissional vitorioso, qual o apelido dele no meio futebolístico é Rei do Acesso, a gente fazer essa justa homenagem pelos 4 anos que ele passou por aqui e só deu alegria ao esporte limeirense. Alguns dados que eu peguei no site do João Valim: passou por vários clubes aqui do interior de São Paulo, vários acessos, mas uma marca que ele tem aqui em Limeira é que ele é o 2º treinador que mais vezes comandou a Inter de Limeira. Foram, nesse período 2016, 2019, 110 jogos que ele comandou, e essas conquistas que ele deu para a nossa cidade. Ano que vem nós vamos estar disputando a elite do Campeonato Paulista, junto com os times grandes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, e tentar novamente o título que nós já temos de campeão paulista. Foi a primeira equipe do interior a conquistar esse título. Então, fica aqui nossos agradecimentos ao João Valim por tudo que ele fez
para a Inter de Limeira e para a Limeira em si, no esporte, colocando de novo o futebol limeirense na elite do futebol paulista. Então, peço o voto favorável de todos os vereadores para que nós possamos homenagear esse grande homem, vitorioso homem, um técnico de respeito, que tem o nome João Valim. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, mais uma vez, nobre pares, levanto aí para parabenizar o vereador Cleiton pela escolha de João Valim como realmente um técnico vitorioso e que conseguiu fazer uma façanha de levar a Inter à primeira divisão. Em 2016, eu me lembro que chegava o presidente da Internacional e o presidente do conselho pedindo para que eu pudesse ajudar a Internacional assumindo a vice-presidência da Internacional. E se eu não assumisse junto com eles, eles iriam renunciar, o presidente ia renunciar e o presidente do conselho falou que também iria renunciar. Eles estavam num momento difícil, onde que a Internacional não tinha condições nem de alimentação e precisava de ajuda. E era um outro técnico, que era o técnico da Inter de Limeira. E eu entrei como vice-presidente, já tinham sido realizados 7 jogos à Inter, e eu me lembro que nós se reunimos e falamos assim, nós temos que mudar o técnico. E a indicação, eu e o Osmar Cetim, me lembro, falou, nós temos que trazer o João Valim para Limeira. E depois disso ele veio para a cidade, saiu o anterior, e nós tivemos aproximadamente 10 jogos para que pudesse reverter em 2016, para que a Inter não caísse para a série da A3 para B. E eu me lembro até hoje que no percurso, além do João Valim, eu contratei o Conrado, que é o jogador que veio, o Léo, que era do Guarani, do Internacional de Porto Alegre, e o Wesley, que também veio para a Inter. 2016, eu me lembro do último jogo em Indaiatuba, nós ganhamos 2-1 o jogo e a Inter não desceu por causa de 1 ponto. Só por causa de 1 ponto. Ali, falei, ficamos campeões. A partir do ano que vem, vai dar moral e vai subir. E o que aconteceu? 2017 a Inter subiu, 2017 eu já não estava mais na Inter, eu ajudei a Inter, era época de eleição ainda, depois tomei posse em 2017, e no começo da minha posse tive um problema de trombose, tive que me afastar, e o João Valim continuou, foi campeão em 2017, 2018, 2019. E hoje a Inter está na primeira divisão, graças ao trabalho do técnico João Valim, que eu conheço muito bem, homem sério, capacitado e vencedor. E nós tivemos o privilégio, em Limeira, de termos um profissional na área de esporte que colocou a sua vida em prol da Inter de Limeira. E hoje nós estamos de volta, depois de 15 anos, na A1. Em 2004, quando eu fui presidente, nós ficamos campeões, voltamos para a Série A1. E depois, o último, por coincidência, foi o João Valim, que voltou agora para a Inter de Limeira, e depois de 15 anos eu fiquei campeão em 2004, em 2019 o Valim traz a Inter de novo para o grande cenário nacional, até mundial, que é o Campeonato Paulista, que é trazer a Internacional para os grandes jogos. Graças a Deus nós vamos ver, a partir do ano que vem, jogos do Santos, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, e outros times do interior.
é um trabalho que realmente não poderia ser deixado de ser ressaltado. Parabéns, vereador Cleiton, pelo título. E hoje eu voto com muito orgulho de ter participado dessa história junto com o João Valim, porque eu falei, só fico na Inter se o João Valim vir para Limeira. E ele veio, a turma não queria mudança, mas o pedido era esse. Se o João Valim viesse para a cidade, para a Inter, nós iríamos ajudar. E realmente ele veio, conseguimos ficar 1 ponto a mais que o último time, então a Inter estaria na B e hoje nós estaríamos ao contrário, lamentando uma Série B, que eu acho que ninguém estaria e ninguém queria querer lutar pela Internacional. Vou votar, e tenho certeza que todos, a favor, porque ele não só ajudou propriamente a Internacional, como deu um maior destaque ao grande patrimônio cultural que é a Internacional e que leva o nome da cidade de Limeira, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil e para o mundo. E a Inter tem essa missão de divulgar o nome de Limeira a todos os países, porque foi o primeiro time a se tornar campeão do interior do estado de São Paulo, um campeonato mais famoso do Brasil, que foi em 1986, um grande jogo que ficou marcado e eternamente registrado na mente de cada um dos esportistas da nossa cidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, só vou declarar meu voto, apesar de torcer para o Galo, mas a pessoa do João Valim, né, levou o time da Inter, nossa cidade, e ainda vamos ter o derby, vereador Zé, entre Galo e Leão na primeira divisão ainda, que o Galo vai chegar lá ainda. Dizer que bom. Precisa de 2/3 do voto, o presidente vota. Então vamos lá para a votação, senhores vereadores, registrem o voto. Da votação. Está aprovado o substitutivo 22, protocolado sobre o número 2324/19, por todos os vereadores presentes no plenário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Vereador Mir do Lanche. Galista. Difícil, né, Cleiton? Ainda mais eu que fui criado, nascido ali do lado do Limeirão, desde quando os primeiros dinamites estourando aquele barranco lá. E eu tive a honra dos maiores jogadores que passaram pela Inter, morado lá de casa, que sempre teve um monte de casa de aluguel ali. Mas falar do João Valim é uma honra. Quando ele chegou a Limeira, ele ficou praticamente quase um ano, toda noite lá no lanche. Até o Wagner, na época, fez umas campanhas lá, não tinha as coisas para o jogador, e o João agregou esse time e foi levando na raça, não preocupado somente no dinheiro que algum percentual deixava de lado. O foco dele era ver esse time galgar o lugar que deixou de estar. Então, parabéns aí, o João, um grande guerreiro. O Eric tinha falado comigo na época, mas eu falei, mas o Cleiton já apresentou. Sucesso, Deus abençoe. Mais algum vereador deseja justificar? Posso justificar, Vereador Cleiton Silva. Queria agradecer a todos os vereadores que votaram favorável. Mir, é isso mesmo. E você falou dele, é uma pessoa simples, humilde,
É uma pessoa que batalha, consegue motivar o grupo. Desprendido de tudo, ele é desprendido de tudo, cara. Quando ele chegava no clube e eu podia acompanhar alguns dias, ele se doava ao clube mesmo, se doava àqueles meninos que muitas vezes desmotivados, passando por dificuldade. Porque o futebol do interior não é fácil. O Wagner, que já foi presidente do clube, sabe disso. Não é fácil ser presidente, ser treinador de clube do interior. Mas assim, ele é desprendido de tudo. E quando eu falei que eu ia dar o título ao João Valim, toda a diretoria, todos os torcedores, inclusive quero mandar um abraço para a torcida em Terror, Leão Chopp, Internação, que foram os primeiros a apoiar esse título de cidadão ao João Valim, que foi peça importantíssima para a Inter de Limeira estar na primeira divisão, e hoje nós estamos na primeira divisão, então somos gratos a ele. E vamos ver ainda um dia, viu, vereador Lemão? Acredito piamente nisso, que vamos ver ainda Inter e Independente na primeira divisão e nós goleando o Independente, como sempre, né? Como sempre a Inter faz. Obrigado, senhor presidente. Isso. Mais algum vereador? Só lembrando, vereador, que 2016 um dos carrascos da Internacional foi Independente, vereador Wagner. E 2016, inclusive nós subimos, Zé, aquele ano, naquele jogo. Mas assim mesmo a minha torcida é que o Independente jogue com a Inter na primeira divisão. E não que a Inter joga com o Independente na B. Parabéns ao João Valim, tudo brincadeira, mas o futebol tem essas brincadeiras, né? Uma cidade que os dois times é preto e branco, vereador Anderson, vai falar o quê, né? Nós conseguimos ter uma cidade que os dois times têm a mesma cor. Não tem nenhuma cidade assim, mas em Limeira é assim, os dois times. Muito bem, projeto aprovado. Parabéns, João Valim. Partiremos agora para o item 4º da pauta. Projeto de lei 127/19, de autoria do nobre vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa, Vaguinho da Santa Luzia, que obriga a concessionária ou autarquia dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Limeira a inserir no demonstrativo mensal de serviço de água e esgoto do usuário informação sobre a tarifa residencial social. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 127/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Eu gostaria, presidente. Para discutir o projeto, o vereador proponente Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, esse projeto, na realidade, ele vem lá de 2017, quando essa casa abriu uma comissão de assuntos relevantes para poder discutirmos aqui o aumento de consumo atípico nas faturas de água dos munícipes. Na época, fazia parte dessa comissão o vereador Marco Xavier, o vereador Lubogo, o vereador Jorge de Freitas, o vereador Helder do Táxi e eu. E, na oportunidade, nós chamamos aqui a Prefeitura e o CEPROSOM para poder discutir sobre o assunto, e a presidente do CEPROSOM veio discorrer sobre a tarifa social, que era, até então, um assunto pouco conhecido ou pouco discutido na cidade de Limeira, e até mesmo por nós, vereadores, pouco conhecimento sobre o assunto. O projeto de lei, ele é simples, ele pede que a concessionária possa colocar na fatura o descritivo dizendo que existe essa opção para que a população, se assim o quiser, possa adquirir esse benefício. Na frente da conta deve ali constar informação em negrito, dizendo que no verso está a informação de quais os quesitos a pessoa precisa ter para poder fazer uso desse benefício e aonde ela pode ir buscar. Nós sabemos que a concessionária, por contrato, ela tem a oferecer para a cidade 5.000 contas da tarifa social, mas que atualmente, mais ou menos, aí nós temos um número de 1.700, que é o último número, mais ou menos, que foi passado para esta casa. Ou seja, temos 3.300
pessoas que poderiam estar fazendo uso desse benefício, mas que, uma vez por falta do conhecimento, acabam não solicitando à concessionária, ao CEPROSOM, para que possa ter esse benefício. Então, tendo lá, na tarifa de água, descrito as informações referentes à tarifa social, ninguém mais pode dizer que não tem informação, né? E pode buscar o seu benefício, se assim o quiser, nos postos onde se faz o atendimento. Recentemente, nós tivemos a lei aprovada do vereador Rafael Camargo, uma lei de extrema importância para que a população possa saber e calcular o preço e acompanhar os metros cúbicos que está sendo consumido, mas a concessionária não vem cumprindo essa lei, né, aprovada por esta casa, e eu quero dizer que eu vou ficar em cima da concessionária para que essa lei possa acontecer e que as faturas de água possa constar essas informações, que é de tamanha valia para a população de Limeira. É um projeto simples, né, que deve somente constar ali as informações, mas que vai trazer grande informação para a população, e eu peço o voto favorável de todos os vereadores desta casa. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Lubogo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu me levanto, vereador Vaguinho, só para parabenizar você por esse projeto, que eu acho que é muito importante nós levarmos as informações para as pessoas, que às vezes no dia a dia não tem e não sabe disso aqui, dessa informação que é importante, que é quanto à taxa, né, de benefício aqui. E também, vereador Vaguinho, dizer para você que está nesta casa, dizer para os vereadores que também está nesta casa um projeto de minha autoria, também para inserir no demonstrativo mensal das contas e também ao lado dos guichês a informação que o munícipe de Limeira tem direito ao parcelamento na taxa de religação. Porque também, vereador Vaguinho, tem chegado no meu gabinete as informações que a pessoa vai lá pagar e ela não recebe essa informação. Então, é um projeto também que vamos votar nesta casa, simples, mas importante para a divulgação da nossa população. Parabéns novamente, vereador. Muito obrigada. Mais algum vereador? Eu gostaria. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, me levanto para parabenizar o nobre colega, nobre vereador Vaguinho, e dizer a ele que de simples aqui não tem nada. Que eu fiquei muito feliz quando eu li o seu projeto, né? Uma facilidade, todas as pessoas, com certeza, vão estar lendo isso, e para alguns isso vai ser muito útil. Nós temos hoje 1.700 pessoas apenas que usufruem desse benefício. E devo dizer que na época eu comentei e vou comentar novamente, que esse crédito, ele vai para onde? Ele fica para a empresa. Boa pergunta, né? Para onde fica esse crédito? Com certeza, isso não veio de graça. Ela não faz, com certeza, no contrato, 5 mil para tarifa social, com certeza não ficou de graça, não foi dado de graça pela empresa. Se nós temos se foi colocado esse número, porque nós temos essa demanda. Então, com certeza, muitas famílias poderão ser beneficiadas com essa tarifa social. Então, de simples, não tem nada nesse projeto. Parabenizo realmente pela iniciativa e pode contar aí com o meu voto com louvor. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação.
Está aprovado o projeto de lei 127/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Eu gostaria, presidente. Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer os votos dos nobres pares e pedir aos nobres colegas que têm leis aprovadas nesta casa referente à concessão de água e esgoto do município, para que possam acompanhar se essas leis estão sendo realmente efetuadas. Recentemente, no meu gabinete, eu recebi, vereador Anderson, uma munícipe me queixando que foi pleitear a situação da vossa lei aprovada nesta casa e a concessionária alegando que ainda não havia sido notificada ou recebido informação, né, que esta casa havia aprovado a lei de vossa senhoria. Então, peço aos vereadores desta casa para que possam acompanhar o que a concessionária vem fazendo no município e se realmente vem cumprindo as leis que nós aprovamos nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Eu desejo, senhor presidente. Vereador Dr. Anderson Pereira. Presidente, eu me levanto até que um tanto quanto forçado, porque eu não queria comentar, mas não consigo, pastor Newton. Às vezes a gente tem que levantar e tem que desabafar. Nós recebemos esta reclamação desta munícipe e a lei foi descumprida, vereadora Érica. Descumpriram a lei. Nós aprovamos a lei, determinamos a obrigação, foi estabelecida a obrigação de se fazer a notificação ao proprietário, e se não for o proprietário, arrolando 2 testemunhas, no mínimo 7 dias de antecedência e proibindo o corte de água, pastor Newton, nos fins de semana e feriado. Pois muito bem, a BRK cortou a água da munícipe no sábado e, segundo nós apuramos, não houve a notificação. A munícipe fez contato com a BRK e a BRK informou que eles não se submetem à lei municipal, somente à lei estadual. Eu não sei que tipo de concessionário eles são, se eles são concessionário de serviço público municipal ou estadual. Isso é muito grave e eu estou apurando e já determinei ao meu gabinete para que protocole uma moção. Vereador Rafael, não resta outra alternativa se a prefeitura não praticar intervenção na BRK. Por muito pouco, interviram no transporte público. Aquilo está pior do que o transporte público limeirense. Aquilo está pior, a situação está pior, a situação é caótica. Eles subtraem dos munícipes na cara dura, na mão grande, vereador Newton. Na mão grande, nós não podemos permitir mais isso. Eles fazem o que eles querem, eles pensam que eles estão acima de tudo e agora estão pensando que estão acima da lei. Eles não estão acima da lei, nós estamos aqui para fiscalizar. Eu tenho certeza, vereadora Ética, que o Poder Executivo está aqui para nos apoiar em relação a isso. Nós temos que fazer algo, nós não podemos mais permitir esse bando de picareta na nossa cidade, fazendo o que quer, com um serviço público de caráter essencial, que é o fornecimento de água potável, que na verdade a gente sabe, os testes mostraram por aí que a água é impotável, se é que existe essa nomenclatura. Portanto, presidente, vereador Wagner, levantei para me desabafar mesmo. É que a gente não consegue encontrar a palavra fácil para nomear a quadrilha que está subtraindo o povo limeirense. Obrigado, presidente. Apoiado, vereador. Com a palavra o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, eu até nem ia comentar, nem justificar. Eu acho que o projeto foi aprovado tranquilamente, mas quero fazer coro ao vereador Vaguinho, que tem lutado com muita insistência nesse assunto, o vereador Anderson. Eu acho que a intervenção é uma medida eminentemente para se pensar, porque existe lá no contrato, existe lá uma situação que, se o serviço não está sendo feito de acordo, revoga-se a concessão, intervém na empresa. Então, realmente,
passou dos limites essa empresa, a forma que está tratando? Já tiveram muita chance, vereador. Já demos muita chance para eles. E realmente também sou favorável dessa iniciativa, dessa medida, né? Protocolando um projeto, inclusive antes de, sem falar com o Vaguinho, com o vereador Nilton, que está atuando nessa casa, com relação também à agência que deveria fiscalizar, não está fiscalizando nada. Então, realmente, vamos fazer coro nesse sentido, e essa casa tem, sim, a responsabilidade, porque o Ares PCJ foi aprovado aqui. Então, todo esse assunto tem que ser tratado aqui. Então, faço votos para que tenha êxito esse assunto nessa casa, que possamos, em breve, tratar realmente desse assunto, que é intervenção nessa empresa. Muito obrigado. Mais um vereador deseja justificar o voto? Eu desejo. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, apenas para contribuir com os colegas, também no coro de congratulá-lo, vereador Vaguinho. Sempre esteve à frente de pautas ligadas à BRK, mas eu confesso que eu fiquei assustada com as informações trazidas aqui pelo vereador Anderson Pereira, o que não é muito diferente do que o senhor fala direto acerca da forma com que a BRK se posiciona frente aos munícipes, frente às leis, frente a esta municipalidade. Vereador Anderson, o senhor foi muito feliz na colocação da questão da intervenção, porque quase 2 anos de intervenção no transporte coletivo, que se ia abrir a caixa preta do transporte coletivo, e até o presente momento aí nós não vimos tantas mudanças. Aliás, tantas mudanças não, nós não vimos mudanças acerca do transporte coletivo. Quem sabe na BRK o prefeito seja um pouco mais feliz por meio dessa possível intervenção. Uma boa ideia. Eu tenho certeza que se levar isso para a população e perguntar se eles estão felizes com a BRK, eu tenho certeza que a resposta também será um coro unânime com relação a isso, de que não estão felizes, de que não estão satisfeitos. É preocupante, peço que o vereador, inclusive, assim que tiver respostas acerca porque certamente isso não poderá ser feito via requerimento, mas tendo respostas, posicionamento da empresa nesse sentido, de que eles não estão aqui para cumprir lei municipal, pera lá. Aqui é uma casa de leis e eles precisam, sim, se curvar ao que é decidido aqui, sim. Porque eles não são nada mais, nada menos do que concessão e permissão de serviço público. Nos contratos administrativos, eles precisam fazer, sim, aquilo que é decidido nesta casa. Chega já uma série de desrespeitos que acontecem. Agora, uma empresa que vem aqui na nossa cidade prestar serviço público por administração pública indireta, simplesmente emitir uma declaração nesse sentido, com certeza foi uma infeliz frase e eles terão de se retratar. Faço coro, parabenizo. Eu não sei se pode a parte na justificativa. Se puder, eu não me importo. Não pode. Mas eu acho que o vereador ainda não justificou. Justificou? Já justificou? Mas, olha, vereador Vaguinho, lamento de não poder regimentalmente conceder. Parabéns. Espero que esse relatório seja cumprido, porque a gente percebe que isso não tenha sido uma prática da empresa. E faço o coro aí nas medidas que forem necessárias acerca dos cumprimentos legais por parte desta e de qualquer uma que se coloque a prestar serviço aqui na nossa cidade. Obrigada. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Eu desejo, presidente. Vereador Cleiton. Não pode apartar? Não pode ter a parte, Ruel? Não. Essa 5 minutos. Se tivesse, eu queria passar para o Vaguinho. Isso, certamente. Mas, enfim, parabéns ao vereador Vaguinho. Acho que o projeto é importantíssimo. E é impressionante a petulância dessa empresa, né? Vereador Nilton tem lei aprovada que não é cumprida. Vereador Anderson tem lei aprovada que não é cumprida. Rafael tem lei aprovada que não é cumprida. Quem eles pensam que eles são? Quem eles pensam que eles são? Aí vem a Ares PCJ, não fala nada. Não abre a boca. O prefeito faz parte da Ares PCJ. É um triângulo amoroso isso daí.
É um triângulo amoroso, Ares PCJ, Prefeitura e BRK. Já falei isso aqui. O diretor da BRK veio aqui, contou um monte de falácia no dia do projeto da vereadora Lubogo. Usou essa tribuna para falar um monte de inverdades, o qual depois eu rebati ele nas minhas redes sociais. Ele falou que a nossa tarifa é uma das mais baratas. A religação é uma das mais baratas, é a mais cara da região. Piracicaba é R$22 a religação, aqui é 130 e alguma coisa. Aí o projeto da Lu tem que ver o equilíbrio financeiro. E o equilíbrio financeiro das 3 mil e tralalá de conta social que fica nos cofres da BRK, isso aí ele não fala. Isso aí não põe na conta. Quer dizer, quando sobra, vem para o meu bolso. Quando falta, o povo paga. É o Vaguinho que fez a comissão, que as contas de águas superfaturadas e ninguém fala nada. A culpa é de quem? Do munícipe. Tem vazamento interno. Como isso, gente? Sendo que as pessoas usam o mesmo tanto. Não mudou. Não mudou. Eu acho uma falta de respeito com a população limeirense que essa empresa faz. Demorou, vereador, antes para a intervenção. E demorou o vereador Jorge de Freitas para essa Ares PCJ sumir da nossa cidade. Demorou. Eu sei que o senhor tem um projeto pedindo o fim da Ares PCJ, tem o meu voto favorável quando vinha plenário, e que aconteça isso logo. A população não pode pagar mais. Chega. Eu sempre falei aqui dessa empresa. Essa empresa brinca com a população, de verdade. Dá risada dessa casa, de verdade. Porque quando faz isso com os vereadores, de não cumprir a lei, é tirar sarro dos representantes do povo. Como a vereadora Érica preza muito pela essa casa, eu sei disso, preza pelo trabalho dos vereadores, não podemos mais aceitar isso, Érica. Já chegou no limite. Não podemos mais aceitar isso. Que eu peço que o Executivo se posicione em relação a isso, que olhe com bons olhos para a demanda que nós estamos trazendo a cada semana aqui sobre BRK. A cada semana. E não é feio, não é ruim ter que romper algo. Acontece. Como muito bem diz o Newton Santos, contratos foram feitos para ser cumpridos e também para ser rompido. Quando não presta um bom serviço, do outro lado, quando um não cumpre o serviço, rompe o contrato. Aí é água perfumada, aí é não sei quantos agrotóxicos, e por aí vai. Então chega, agora acho que está na hora dessa empresa realmente ser confrontada de verdade. Chega de pensar que é dona de Limeira. Ou de que manda em Limeira. Não, quem manda em Limeira são os limeirenses. E nós estamos aqui para representar eles. Então, parabéns a todos os vereadores. O pedido do Vaguinho é o meu também, para os vereadores que têm. E eu vi que o Anderson está empenhado nisso, o doutor Anderson continua empenhado, doutor, porque a população de Limeira só tem a ganhar. E peço que junte-se ao Newton, ao Rafael, ao Vaguinho e cobre de verdade essa empresa, para que possa fazer um trabalho de qualidade, porque recebe e recebe muito bem para fazer essa porcaria de serviço que está fazendo para a nossa cidade. Então fica aqui os meus votos de que realmente essa empresa seja enquadrada, não só pelos vereadores, também pelo Executivo, para que possa fazer o trabalho para o qual está sendo pago. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Eu só gostaria de parabenizar o vereador Vaguinho e dizer que esses vereadores querem sim que seja divulgado, e que deveria, vereador Vaguinho, ter sido divulgado há muito mais tempo. Desde quando foi prorrogado o contrato, dia 1 de maio, num feriado. E aí conseguimos vender para a Odebrecht. Ah lá, as pessoas falam, ah lá, mas é lá mesmo, deveria ter sido feito desde esse tempo. Então, todos esses anos, eu não sei, nós podemos abrir essa caixa preta mesmo. Talvez desde quando nós tínhamos 5.000 ligações e não foram feitas, e não foram feitos propagados também. E eu acho que agora sim, nesse governo está sendo propagado, até que enfim, estamos mostrando que a população tem direito. Há muito tempo atrás não se mostrava isso.
Eu acho que agora se abriu, sim, o jeito de mostrar e de fazer. E estamos tendo a oportunidade, Vaguinho, de aprovar projeto como o seu, como do Dr. Anderson, do Newton, do Dr. Rafael. Agora estamos tendo a oportunidade, porque antes não tínhamos essa oportunidade, me parece, e sofríamos muito. Mas agora sim. Parabéns, vereador Vaguinho. Parabéns. Vamos fazer esse levantamento. Desde quando havia essas 5.000 ligações e não foram feito nada? O porquê será? Vamos levantar a caixa preta, sim. Por que foi prorrogado um contrato e nós estamos pagando o preço hoje com esgoto, o mesmo preço da gasta de água e de esgoto? Por quê, Vaguinho? Tem algum problema? Vamos levantar a caixa preta, vamos abrir a caixa preta. Item 5º da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Tem. Não, uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Boa noite, ilustre presidente. Obrigado pela complacência da questão de ordem, abrindo um precedente como o senhor abriu para o nosso colega, e pelo avançar das horas, eu não sei se vai dar tempo de eu tocar de forma muito minuta nessas minhas palavras, mas eu gostaria de aproveitar, senhor presidente, a presença dos líderes de bloco aqui, vereador Estevão, vereador Toninho, vereadora Érica, vereador Zé da Mix, e reiterar com toda sutileza, com toda educação, né, até implorar, em vista dos importantes projetos que vêm sendo apresentados aqui recentemente nessa casa, que os senhores reconsiderassem a possibilidade de colocar o meu projeto do Vale Remédio em pauta, né, para a sessão seguinte, agora, nessa quinta-feira. Então, visto que o projeto já passou por todas as comissões técnicas dessa casa, eu gostaria de ter essa oportunidade de trazer um projeto inteligente, um projeto de contribuição para os interesses da comunidade, né, para o munícipe de um modo geral, e que mais uma vez fosse apreciado pelos senhores. Tive a possibilidade de falar informalmente por alguns vereadores, pessoalmente, outros infelizmente não tive. Então eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, na frente de todos, né, para poder talvez ver a possibilidade de colocar o meu projeto na pauta. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Item 5º da pauta. Projeto de decreto legislativo número 34/19, de autoria do nobre vereador Antônio Franco de Moraes, que concede o título de cidadão limeirense a João Carlos Matias do Vale, capitão do Exército Brasileiro. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo 34/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Para discutir o projeto, o vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, há muito o que se falar, capitão do Vale, no qual eu me atenho a falar no dia da entrega do título cidadão, desde que o seu currículo é muito importante e eu acredito que será aprovado por todos os vereadores. Então, brevemente, vou ler o currículo dele para aprovação do projeto e na época oportuna da entrega, na oportunidade da entrega do título cidadão, a gente estará comentando mais sobre o capitão do Vale. Capitão do Vale, ele nasceu no dia 24 de junho do ano de 66, na cidade de Feira de Santana, Bahia, filho de Iracema Matias do Vale, casado com a senhora Anísia de Souza Farias. Tem um casal de filhos, João Marcos Araújo do Vale e Laura Farias do Vale. Sua carreira militar começou em 1985, quando prestou o serviço militar inicial na Força Aérea Brasileira, na Base Aérea de Santa Cruz, e fez concurso para a Escola de Sargento das Armas do Exército, sendo aprovado. No ano de 1986, formou-se sargento de infantaria na Escola de Sargento das Armas na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Após a conclusão do curso de sargentos, foi designado em 1987 para servir o 36º Batalhão de Infantaria Motorizado na cidade de Lins, São Paulo. Durante sua carreira militar, teve destacadas missões de sucesso, entre as quais vou citar: 5º Batalhão de Infantaria de Selva na cidade de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, 16º Batalhão de Infantaria Motorizado na cidade de Natal,
7º Pelotão de Polícia do Exército Campinas, instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, curso de Operações de Paz na cidade de Santiago do Chile, instrutor no Centro Conjunto de Operações de Paz no Brasil, na cidade de Rio de Janeiro, participante do Exército Conjunto de Operações de Paz com o Exército Americano na cidade de Quito, no Equador, membro do contingente de missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, retornando em junho de 2008, intérprete de inglês da delegação da Índia durante o 30º Campeonato Mundial Militar de Voleibol, Brigada de Infantaria Leve, onde se aposentou no ano de 2016. Por essas missões, o capitão do Vale recebeu várias decorações. Destaco: Medalha do Serviço Amazônico pelas relevantes serviços prestados em organização militar na Amazônia, Medalha das Nações Unidas como reconhecimento aos bons serviços prestados como membro do contingente de missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Em 2014, foi designado delegado do Serviço Militar, aqui da 20ª Delegacia do Serviço Militar, aqui na nossa cidade, no qual teve encargo também sobre as cidades vizinhas de Iracemápolis, Engerqueira, Artur Nogueira, Cosmópolis, Americana e Nova Odessa, cidade das quais foi responsável por todo o processo do serviço militar obrigatório, desde o alistamento dos jovens até a dispensa ou apresentação do tiro de guerra. Teve também como atribuições nesta função vistoriar empresas de Limeira que trabalham com materiais químicos controlados pelo Exército, desde banho de semijoias, pedreiras e indústrias químicas, realizando supervisão, controle e monitoramento nos níveis de segurança. Atuou e apoiou, junto ao Tiro de Guerra de Limeira, atividades diversas como coleta de roupas para campanhas de agasalho, projetos de civismo em escolas e projetos de ingresso nas unidades de educação e formação militar. Após se aposentar, decidiu fixar residência aqui em nossa cidade, atraído pelo acolhimento recebido assim que chegou em 2014 e pela hospitalidade, simplicidade e beleza de Limeira, que não só encantaram, como também a sua esposa e filhos. Tendo apresentado o currículo do capitão do Vale, peço aos nobres colegas vereadores a voto favorável para que possamos, dentro em breve, entregar o título de cidadão limeirense tão merecido ao querido e amigo capitão do Vale. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, o projeto vai à votação, o presidente vota também. Volta aí, irmão. A votação está encerrada. O projeto 3419 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Alguém deseja justificar? Suspenda a sessão por 30 segundos. Eu prorrogo a sessão até o término dos itens da pauta. Item 6º da pauta. Projeto de decreto legislativo número 35/19, de autoria do nobre vereador Anderson Pereira, que concede o título de cidadão limeirense ao pastor Jonas Rodrigues Ferreira pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo número 35/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 35/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Desejo, presidente. Para justificar o voto, o vereador Dr. Anderson Pereira. Presidente, eu só quero agradecer aos nobres pares que nos acompanharam na votação desse projeto e vou deixar para comentar sobre o pastor Jonas Ferreira, o qual nós, neste instante, outorgamos o título de cidadão limeirense, por ocasião da entrega do título, e aí vossas excelências saberão e tudo se confirmará em relação a seu merecimento em ter esta tão nobre honraria limeirense sendo concedida. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Somente para parabenizar o vereador Dr. Anderson, na pessoa do pastor Jonas, e com certeza naquele dia todos o conhecerão e saberão do merecimento mesmo dele ser laudeado com o título de cidadão limeirense. Um comunicado, o prêmio destaque da contabilidade, resolução 663/16, alterada pela resolução 679/17, entrega no mês de novembro, a comissão constituída por 5 vereadores. Prêmio destaque da contabilidade: vereadora Érica Tanque, vereador Toninho Franco, vereador Wagner Barbosa, vereador Dr. Anderson Pereira e vereador Zé Damix. A sessão está suspensa por 10. Para as 10, como foi prorrogado até as 10 horas, nós temos a tribuna livre. Uma questão de ordem bem rápida, presidente. Pois não. Presidente, vereadores, eu quero registrar, e tenho certeza que vossas excelências entenderão, ontem, ao ler a Gazeta de Limeira, eu vi a despedida da jornalista Nani Camargo, que estava aqui até agora, mas acho que ela precisou ir embora. Mas nós temos que fazer esse registro durante todo o tempo que a jornalista Nani Camargo dedicou-se à sua coluna na Gazeta de Limeira, e ela foi muito bem substituída, porque vejo hoje aqui a jornalista Renata Reis se fazendo presente, certamente ocupando aquela coluna ou um espaço para fazer os seus comentários sobre a Câmara. Na verdade, são três jornalistas que ali estavam sentadas. A vereadora, a jornalista Érica Samara está emprestada para o vereador Marcelo Rossi, mas é preciso fazer o registro da presença dessas jornalistas do mais alto grau, de mais alto quilate da cidade de Limeira. Só um registro breve, presidente. Obrigado. Muito bem. Senhor presidente. Partiremos. Bom, eu gostaria só de fazer uso também da palavra, dos meus 10 minutos, dos meus 10 minutos da liderança, somente aqui para parabenizar, de fato, toda a equipe da Secretaria de Saúde. Hoje, o senhor também esteve presente, mas extremamente importante esse programa Mais Visão, que foi realizado em nosso município, e ao ver a felicidade, principalmente de pessoas mais idosas, que todas de Ray-Ban, hoje, logo pela manhã, nessa outra etapa desse projeto Mais Visão, parabenizar a toda a equipe, ao secretário e ao prefeito, pelo atendimento a essas pessoas. Em breve será novamente chamada a outros para continuar nesse projeto, e também para parabenizar as instalações novas que conhecemos hoje no Bom Prato, e o trabalho que o cara vem realizando, toda a equipe que vem realizando em prol também da nossa comunidade. Eu acho que não poderia deixar de
dizer aqui da admiração e pela manhã de bons sentimentos que tive hoje, ao ver aqueles que passaram pela cirurgia e já aguardavam há muito tempo, e também a forma como são tratadas as pessoas que chegam até o Bom Prato. Ao Valdevino e sua equipe, os meus parabéns e, principalmente, o meu agradecimento, e creio que é de toda essa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Posso, rapidamente? A senhora tem mais 1 minuto. 1 minuto, é rapidinho. É só que hoje é 14, amanhã 15 de outubro, e só teremos sessão a próxima semana. Parabenizar os professores, amanhã é o dia dos professores, né? Eu acho que é uma profissão das mais nobres que nós temos. Eu, como médica, não seria médica se antes eu não tivesse tido aula com professores, né? Então fica aqui minha homenagem, meus parabéns a todos os professores. Uma salva de palmas a todos os professores. É importante. Todo mundo não vai. Inclusive, o vereador Wagner Barbosa tinha uma moção parabenizando os professores, mas, infelizmente, vereador, não deu tempo de ler hoje, mas não será demais ler na próxima sessão. Após, não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, a presidência encerra a presente sessão. Essa presidente convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada no dia 21 de outubro de 2019, às 16 horas. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a cada um.